vamos mostrar como os recursos de EDR, Endpoint Detection Response, atuam como complemento essencial no combate a ataques sofisticados e direcionados. E vamos visualizar a cadeia de ataque de início a fim, e não apenas tratar o sintoma, mas também identificar a origem e atuar na causa raiz. O que acham? Mas antes de começar, eu gostaria de passar algumas informações importantes sobre a dinâmica do evento. Durante a apresentação, você poderá fazer perguntas aos nossos palestrantes através daquele ícone QIA, na barra de ferramentas, o toolbox do Zoom. As perguntas serão respondidas ao final do evento ou no momento oportuno durante a apresentação. Ou também, caso não haja tempo suficiente para responder todas as perguntas, elas poderão ser enviadas as respostas por e-mail para os participantes. Gostaria de falar um pouco sobre os nossos palestrantes que organizaram esse evento para nós. Eu sou o Daniel Porta, vice-presidente de operações em Cybersecurity e Network na Danresa e sou anfitrião de nosso webinar. Renato Porta é o nosso VP de vendas da Danresa, está aqui conosco. Tiago Gonçalves é nosso engenheiro de pré-vendas, especialista em cibersegurança, e ele fará a apresentação técnica e os laboratórios para nós. A Danresa, que organizou esse evento para nós, é uma empresa focada em cybersecurity. A Danresa Security Network Solutions é uma consultoria de segurança da informação que se destaca por prover soluções completas em segurança, infraestrutura de redes e comunicação. A Danresa ela atua com equipes certificadas e especializadas nas soluções Sophos, inclusive em projetos de implantação de Intercept XEDR, suporte SNOC 24/7, mitigação, detecção e respostas antecipadas e rápidas às ameaças avançadas, protegendo os ambientes de TI de nossos clientes. A Danresa ela atua em diversas áreas de segurança da informação e hoje estaremos falando sobre a questão do endpoint, a proteção de endpoint pelo Sophos Intercept X com EDR. E gostaria de passar a palavra para o Tiago Gonçalves, que fará a apresentação para nós. Bom dia, sou o Tiago, trabalho aí atuo na área de Sales Engineer na Danresa, apoiando os clientes aí na arquitetura e definição da estratégia de segurança. Por que estamos aqui hoje, né? Eu costumo falar nas minhas apresentações que o endpoint ele acaba sendo a última defesa que a gente tem em nosso ambiente, né? Quando a gente começa a ter muitos ataques e eles estão sendo parados, estão sendo reportados pelo endpoint, significa que o atacante ele está bem próximo de conquistar o objetivo dele, né? Então, ele já passou alguns perímetros, já passou o firewall, já passou minha proteção que eu tenho no e-mail, já passou o AF, então ele já burlou o perímetro de alguma maneira e ele já está executando os ataques já no endpoint, né? E esse momento que a gente estamos vivendo de pandemia, esses ataques eles têm aumentado, né? A gente tem algumas estatísticas aí que aumentou em 131% já os ataques a endpoint em home office, né? Então, normalmente são endpoints corporativos junto com outros endpoints não corporativos que podem apresentar risco em um ambiente que não tem proteção nenhuma de perímetro, né? Tá totalmente de cara para a internet. Algumas empresas estão direcionando o tráfego para dentro da VPN para tentar reduzir um pouco dessa superfície de ataque, mas isso não é o suficiente, né? E os ataques eles estão se especializando. A gente tem visto bastantes ataques, tanto a endpoint e outros ataques aí específicos. Então, a gente vai focar bastante aqui na parte de proteção do endpoint. Como ter visibilidade, como trazer segurança para esses endpoints que estão fora da nossa corporação. Agora, 100% fora, né? Tem empresas que estão operando aí nessa pandemia com 100% da sua operação em home office. Outra tem 70%, 80% ou mais de 50% fora
no seu ambiente tradicional, né? Antigamente esse número era menor. Um pouquinho da nossa agenda, vamos falar um pouquinho de CyberQchain, entender um pouquinho desse framework, falar sobre o Mitre Attack, entender também alguns termos. Depois a gente vai falar do InterceptX, EDR e a nossa demo aqui de simulação de um ataque e como a gente mitigaria esse ataque. Essa parte teórica aqui ela é fundamental para a gente entender alguns termos que a gente vai tratar depois na demo e facilitar. Eu vou tentar não me alongar muito nessa parte teórica, mas, como o Daniel comentou, está livre aí o questionamento. Caso tenha alguma dúvida, a gente pode detalhar melhor no final, ou, dependendo da questão, a gente pode detalhar aí durante mesmo a apresentação. O CyberQchain, o QChain ele já era um termo militar, né, que era utilizado um framework em guerras, e a empresa que tinha feito, a organização, na verdade, tinha feito esse termo, era Lockheed Martin. E ela também adaptou o QChain para a segurança, né? Então, o objetivo desse framework é mapear toda a etapa de ataque, toda essa corrente, para a gente saber quais são as fases ou quais são os passos que um atacante faz até conquistar o objetivo que ele tem na nossa infraestrutura. A ideia uma das ideias desse framework é identificar o ataque. A partir do momento que eu identifico e consigo quebrar algum elo dessa corrente, eu paro a cadeia de ataque inteira. E, dependendo se eu conseguir identificar qual foi a corrente onde eu parei o ataque, eu consigo saber quais foram os caminhos que o atacante chegou na minha rede. Se eu parei, por exemplo, um ataque quando o cara está fazendo um exfiltration, está extraindo dados da minha corporação, então eu já sei que ele passou pela fase de recon, que é pegar informações da rede, do weaponizing, que é fazer uma arma maliciosa, qual foi o payload, qual foi a vulnerabilidade que ele explorou, ele já entregou, de que maneira foi entregue aquele malware ou aquele ataque, se foi via phishing, foi pela pendrive, que tipo de engenharia social que ele foi feita, quais são as comunicações, provavelmente ele deve ter instalado comunicações dentro do meu ambiente, então eu consigo identificar todas as etapas e conseguir fazer o caminho inverso para tentar mitigar. Tem muitas empresas que adaptaram esse QChain, e uma delas que a gente vai focar um pouquinho mais é sobre o Mitre, né? Então, o Mitre, ele define aqui no QChain a parte de pré-ataque, que é a parte onde o atacante consegue coletar todas as informações do alvo, e a parte de ataque em si, onde ele já está entregando e fazendo um ataque direto no alvo. Essas informações aqui, eu deixei o link de referência, elas são públicas, podem ser acessadas no site. Outras informações que tem no Mitre, mapeado também os grupos, né? Então, os grupos de atacante, quais são as técnicas e táticas que eles utilizam quando está fazendo algum ataque direcionado ou não. Então, tudo isso está mapeado também no Mitre. E a gente consegue ver quais são as táticas e técnicas usadas em cada fase do ataque, né? Então, aqui na coluna, na linha em cinza, a gente tem as táticas, está grifado aqui em vermelho, e em verde são as técnicas que são usadas. São várias, para uma tática eu posso ter várias técnicas ali para utilizar nessa fase do ataque. Se eu clicar em cada uma delas, a gente tem o detalhe dessa técnica, né? Eu coloquei aqui o credencial dump, que vai ser na fase de exploração que a gente vai ver na demo, vai ser uma que a gente vai utilizar, né? Então, só para a gente entender como isso vai funcionar lá na frente, aqui ele fala no Windows que tem as credenciais são armazenadas nessa database chamada SAN. Quem controla essa database no sistema operacional é um processo chamado LSAS, um processo que é somente com permissão de administrador, pode ser acessado, e uma vez que você acessa esse processo,
você tem acesso a todas as credenciais em texto puro. Elas não estão ali em nenhum hash e nem criptografada. Você consegue acessar ela em texto puro. Então, a gente vai ver como é utilizada essa técnica para extrair credencial. E aqui a gente consegue mapear também, com base nessas informações, o grupo, quais são as técnicas e o software que são utilizados e quais são as táticas, né? Por exemplo, o APT28, para utilizar a técnica de credential dump, utiliza o Mimikatz, né? Então, ele consegue o quê? Fazendo esse processo? Ter as credenciais de acesso, né? Então, basicamente, vai ser o que a gente vai ver também na nossa demo, né? Utilizando o Mimikatz, fazendo um credencial dump para obter uma credencial de acesso. E por que eu falei tanto nesses termos, né? Porque uma das linhas de defesa que a gente tem no Intercept X é chamada de anti-exploit. Então, é uma linha de defesa baseada nessas TTPs, né? Então, baseado em todas aquelas táticas e técnicas, a gente tem mapeado na solução mais de 25 técnicas que a gente consegue defender, né? Então, essa é uma das engines aí de defesa da solução. Então, como a gente vai explorar a parte de credencial, eu selecionei aqui o Credential Theft Protection, que é exatamente a técnica que consegue proteger esse roubo de credencial, quando o atacante ele já tem acesso ao alvo. Tá? Então, são outras técnicas que a gente consegue fazer a linha de defesa direto no endpoint. Por que que isso daí é interessante? Quando a gente começa a olhar a pirâmide da dor e compara ela com uma solução, com as linhas de defesa da solução, normalmente a maioria das soluções estão trabalhando nessa linha de baixo aqui, onde elas estão atuando somente na parte de hash ou de IP, né? Então, é a parte de assinatura que vai identificar a ameaça baseada em hash ou baseada em IP e vai fazer o bloqueio. Qual é a dor que isso daí causa em quem está atacando? Então, é facilmente o atacante ele mudar o hash, é trivial para ele, é extremamente fácil ele mudar o IP. Então, colocar aquela ameaça que eu bloqueei aquele IP, então ele consegue mudar isso daí facilmente. O domínio é simples. Mudar a parte de network, host artifacts é um pouquinho mais chato, porque já entra naquela parte de malware análise, então o cara já conseguiu fazer uma engenharia reversa, já entende como funciona aquele malware, consegue construir artefatos para barrar ele, ou quem está utilizando ferramentas que já possuem uma camada de machine learning ou deep learning, que é o nosso caso. Mas quando a gente começa a atacar o topo da pirâmide, né, onde ele tem que mudar a ferramenta ou mudar a tática ou a técnica que ele usa para fazer os ataques, a gente começa a ter mais sucesso na nossa linha de defesa, né? Então, é extremamente difícil para o atacante ele mudar a sua técnica de ataque. Mudar a ferramenta é um desafio, pode ser que ele consiga extrair credenciais utilizando outra ferramenta, mas mudar a técnica acaba sendo muito mais difícil. Então, nesse momento onde ele tem que mudar a técnica, às vezes é mais fácil ele mudar o alvo, já que a gente está conseguindo parar nos TTPs, né? Então, essa daí, a gente tem várias linhas de defesa no Intercept X, eu coloquei aqui algumas que seriam mais eficientes, mais interessantes para a gente falar nessa live, até porque a gente tem 1 hora, não dá para falar de todas. E com isso a gente tem tanto a evolução dos endpoints quanto a evolução das ameaças. Então, a gente tinha uma solução tradicional de malware, baseada em assinaturas, em conhecer a ameaça e suas soluções e malwares também tradicionais ali que baseava com esse comportamento. Agora a gente está falando de ameaças extremamente avançadas, né? E para combater essas ameaças avançadas, eu também preciso ter uma solução de endpoint capaz de identificar que aquilo dali é uma ameaça baseada em behavior ou menos assinatura para poder fazer a linha de defesa. Uma outra estatística aqui interessante, que eu peguei aqui do AB Test,
a o crescente número de malware que a gente tem. Então, a gente está em maio e a gente já passou a quantidade de malware que a gente teve em ano passado. Então, o número que... Isso daqui é um número bem grande, alarmante até. Isso aí, qual é o problema disso na nossa infraestrutura? O problema é que eu tenho que ter uma solução. Se eu tenho uma solução que ela está baseada somente em assinatura, significa que o threat intel dela tem que trabalhar extremamente rápido para identificar uma ameaça nova que surge a cada minuto, está surgindo mais de uma. Ele tem que identificar, fazer uma assinatura nova para essa ameaça. E você também tem que, na sua infraestrutura, você também tem que estar alinhado com esse threat intel. Assim que eles têm uma ameaça nova, você também tem que fazer a atualização do seu endpoint para que você sempre esteja up to date, né? Sempre esteja atualizado. E a gente sabe que no dia a dia é extremamente difícil a gente manter os endpoints totalmente atualizados. Então, você basear a sua defesa somente em assinatura, o risco de você ter um malware novo no mercado e você poder ser infectado por ele é extremamente alto. Então, aqui a gente consegue ter a ideia de algumas linhas de defesa que a gente tem, guidelines de proteção que a gente tem no Intercept X. Então, para as ameaças que é conhecida, eu também tenho assinaturas. Então, consigo fazer a proteção de assinaturas das ameaças que eu já conheço. A parte de ransomware, a gente tem uma feature chamada CryptoGuard. A gente vai falar um pouquinho mais dela para frente. E os malwares que eu não conheço, ele é passado na camada de Deep Learning. E para técnicas ali, fileless e APTs, a gente utiliza ali a engine de exploit, baseado nas técnicas. São mais de 25 técnicas que a gente já viu alguma delas ali pelo Mitre. A parte de ransomware, a gente consegue ter a proteção ali, vamos falar delas ali em algumas etapas, né? Então, a primeira na entrega, então eu consigo parar esse ataque de ransomware antes dele ser executado na máquina. Então, antes dele chegar na máquina, eu consigo parar ele, seja pelas técnicas de anti-exploit ou pelo web security. O malware pode vir através da web, então a gente consegue identificar aquela URL, aquela infraestrutura e parar aquele ataque antes do artefato estar na máquina. Se o atacante ele conseguir colocar o artefato na máquina, então eu consigo parar aquele ataque antes da execução. Ele já está dentro da máquina, está lá no disco, e eu consigo, através da camada do Deep Learning ou do anti-malware, do vírus por assinatura ou não, consigo identificar que aquilo é um malware, um ransomware, e consigo parar ele. Ele está na máquina e paro ele antes de ser executado. Se ele está na máquina e foi executado, a gente utiliza aquela feature de CryptoGuard, né? Então, eu vou parar ele em tempo de execução, né? Como seria isso? A gente fica monitorando os processos e sempre que um processo chama um arquivo, o CryptoGuard ele vai interceptar aquela chamada, a gente vai fazer uma cópia daquele arquivo e vai ver que ação aquele processo vai fazer sobre o arquivo. Se aquele processo ele começar a iniciar criptografia do dado, a gente vai parar aquele processo, identificar ele como um processo de ransomware malicioso, eu paro ele e volto o arquivo original. Isso garante que a gente tenha aí 100% de proteção no ambiente, né? Que nenhum dos dados, quando eu identificar um ransomware, ele vai ser criptografado. E aqui, a gente comentou algumas das linhas de defesa, né? A parte de Deep Learning, Anti-Ransomware, que é agora com CryptoGuard, o Exploit Prevention. A gente tem outras, que a gente não vai detalhar aqui, entrar muito a fundo aqui nesse webinar. Mas a gente pode falar superficialmente sobre algumas, que é a parte de Web Filter Application Control. Isso daqui é interessante não só para a parte de garantir produtividade dos usuários, mas também em URLs ou aplicações que eu já sei que são maliciosos, eu posso já fazer o bloqueio, conseguir ter esse controle mesmo quando o usuário não tiver embaixo do firewall, ou tiver agora nesse momento totalmente home office,
né? A gente consegue fazer a proteção. Parte de DLP, serve lockdown, então, para os agentes que estão instalados em servidores, eu consigo garantir ali que somente os softwares que eu homologuei vão rodar naquele servidor e qualquer outro software novo vai precisar ali que o time de TI crie uma whitelist para ele ser executado. Então, garanto que nada do que não está autorizado vai rodar no servidor. A parte de mídia removível, então, para ter controle de pendrive, disco removível, se pode ou não, qual que é posso controlar se determinado serial number pode controlar, conectar ou não no device. E a parte de EDR, onde a gente começa a ter essa visibilidade de detecção e resposta no ambiente. Né? Isso daqui acaba sendo um grande diferencial quando a gente compara hoje compara com o ambiente tradicional, né? Então, imagine que você tem uma solução tradicional, ela pega um vírus e ela chegou a parar aquele vírus no ambiente, vai quarentenar e vai deletar. Aí você precisa levar essa informação para o time de segurança e vai precisar responder alguns questionamentos para o time de segurança, né? Da onde veio esse vírus? Provavelmente a sua solução não vai conseguir te mostrar da onde ele veio. Qual host ele comprometeu? Você sabe qual host pegou, mas quais estão em risco? Em quais mais essa ameaça conseguiu ter acesso ou foi infectada? Né? É difícil responder isso. E se a gente não consegue responder, a gente não consegue fazer uma postura, uma prevenção. Né? Se eu não sei qual foi a porta que aquele vírus entrou, eu não consigo fechar ela. Então, eu não consigo fazer a minha postura de segurança. Né? Então, o EDR ele vai começar a responder essas questões para o time de segurança. Né? Qual é a causa raiz? Quais são os endpoints que estão comprometidos no meu ambiente? É um computador que ele tem um risco alto, que tem informações sensíveis ou não? Como que eu vou fazer agora a minha postura de segurança? Então, uma ameaça que está vindo através do Outlook, então, provavelmente, eu não tenho uma ferramenta de anti-spam para fazer a prevenção, ou eu tenho uma ferramenta de anti-spam, pode ser que ela não esteja configurada corretamente, então preciso ir lá fazer um ajuste fino nela para parar esses ataques no perímetro, né? Então, ele começa a ludificar esses ataques e fazer com que a gente melhore a nossa infraestrutura, né? E levar mais inteligência ali para o time de segurança poder tomar uma ação futuramente. Então, uma simulação aqui de um ataque, né? Então ele vai trazer qual foi a máquina, essa máquina aqui, qual foi a causa raiz, que no caso foi o Outlook, qual foi o arquivo com vírus, o que a ferramenta fez. Nesse caso aqui ela detectou, né? E automaticamente ela bloqueou e limpou o arquivo. Tá aqui outras informações sobre um sumário, se aquela ferramenta só mexeu com arquivos de sistema ou ela chegou a mexer em algum arquivo de business file, tipo um Excel, um Word, algum arquivo de negócio foi envolvido durante essa ameaça, então ele lista, e aqui a gente vai conseguir ver lá na frente que ele vai detalhar quais aqui foram esses. E aqui ele me dá uma sugestão de próximos passos. Então, eu consigo ter prioridade, né? Se é um caso novo, se a prioridade dele eu posso mudar, se ela é alta, baixa ou média. Aqui eu posso colocar em progress, então é um caso que está em análise, vou mudar o status dele. Aqui eu posso isolar, ele tem uma recomendação aqui de isolar o computador enquanto eu estou fazendo a investigação. Então eu posso isolar essa máquina, ela não vai se comunicar com mais nada na minha infraestrutura, somente com a console do Soft Central, onde a gente vai fazer toda essa remediação e análise. E depois que eu tiver um veredito sobre essa máquina, eu posso voltar ela de novo a se comunicar na rede. E outra sugestão que ele me dá é fazer um scan na máquina, né? Posso escanear todos os arquivos para ver se eu encontro outras coisas. Aqui na causa raiz eu consigo ter um mapa de processo das ameaças. Esse daqui é o mapa básico. A gente consegue ter uma visão mais detalhada, né? Aqui em vermelho eu consigo ver qual que foi a causa raiz, que no caso aqui foi o Outlook. Tudo que o Outlook desencadeou até eu achar esse ponto azul que é o beacon,
que é onde ele encontrou a ameaça. Então, aqui é onde ele deu o start, que eu tenho algo malicioso acontecendo, né? Então, eu poderia clicar aqui em cima desse dead put e ver qual é o hash, ver informações estáticas sobre esse arquivo. E aqui eu consigo ver quais foram as chamadas de processo ou arquivo ou chave de registro que ele acessou, modificou. Então, esse daqui é um dashboard bem interativo, a gente consegue clicar sobre ele e trazer mais informações. Então, isso daqui é extremamente importante para o time de segurança, ver o que aquela ameaça fez no computador, ver qual foi a origem dela, saber tudo que aconteceu na máquina, tudo que ela conseguiu alterar ou não na máquina até a gente fazer a proteção. Se eu clicasse em cima daquela ameaça, uma das informações que ela me traz é o hash, né? E com o hash, a gente começa a entrar num processo que normalmente no mercado aí chama de threat hunt, né? Que é eu identificar se essa ameaça ela está em outros computadores. Então aqui através do thread searches, eu consigo fazer uma pesquisa pelo hash e verificar se tem outros computadores com aquele artefato malicioso. Se ele tiver, eu consigo limpar de todos e remover, né? Identificar esse e remover de todos os equipamentos. O Threat Indicators, ele faz um scan da máquina e traz arquivos que estão suspeitos. Ele não foi executado ainda, ele está no disco, mas ele tem um nível suspeito dentro do meu ambiente. Se eu clicar aqui em View Details, ele vai me trazer mais informações do porquê que esse arquivo ele é considerado suspeito. Então, ele vai me trazer aqui informação que é um arquivo não assinado, que não tem ícone, que usa criptografia. Então, vai comparar ele com códigos similares e, às vezes, pode ser um ransomware que esteja na máquina, ele só não foi executado ainda, né? A partir do momento que ele for executado, ele pode trazer um dano para a máquina. Então, a gente já consegue analisar e, se por acaso ele for suspeito, eu já consigo vir aqui em cima, ó, em clean, em block, executar e limpar esse arquivo da máquina. Tem um outro item, a gente vai ver na demo, que é interessante. Se eu tiver dúvida, eu já vi que ele me trouxe todas essas análises, mas mesmo assim eu ainda tenho dúvida se ele é suspeito ou não. Eu consigo enviar o metadado dele para o Threat Intel da Sophos e ela vai me ter coisa de 5, 10 minutos, ela me devolve um relatório sobre aquele artefato, né, com mais informações sobre ele para ajudar na decisão se ele é malicioso ou não. Bom, aqui a gente vai detalhar um pouco como que vai funcionar, como funciona um ataque fileless, né? Existem vários tipos de ataques avançados. Um deles que a gente vai detalhar hoje, vai trabalhar na demo, vai ser um de fileless. E só para a gente entender como funciona essa arquitetura desse ataque, basicamente a gente tem um notebook. O usuário ele vai abrir uma ferramenta que normalmente ele utiliza, que seria aqui o Microsoft Outlook. Esse Outlook ele vai receber um e-mail e nesse e-mail ele tem um anexo que é um Excel. Dentro do Excel ele tem uma macro e essa macro ela faz uma chamada, tem um código nela que ela faz uma chamada em PowerShell. E esse PowerShell ele vai rodar um script que ele está em um servidor na web, né? Então esse script ele vai ser baixado em memória e executado em memória na máquina, né? Então, em nenhum momento, esse script que está aqui nesse web server, ele vai ser salvado na máquina em disco, né? Então, a partir do momento que a gente executar esse script malicioso aqui na máquina, ele vai fazer uma chamada para a máquina do atacante. E, nesse momento, o atacante ele tem controle total sobre o notebook. Tá? Esses ataques aqui, em nenhum momento a gente precisa colocar um arquivo ou um binário malicioso na máquina. Tudo que a gente vai utilizar são ferramentas do próprio sistema operacional, como o pacote Office, o PowerShell que já vem no Windows, né? E a gente só vai precisar que o usuário interaja, que ele só abra o Excel e para o ataque acontecer. E para a mitigação forense desse tipo de ataque é extremamente complexo
porque como ele é feito em memória, e a gente sabe que a memória RAM é uma memória volátil, significa que esse processo, quando eu abrir outros arquivos ou outros programas, ele pode ser sobrescrito, ou quando eu fazer reiniciar ou desligar o notebook, aquele vestígio que tem daquele ataque, ele vai ser apagado. Então, para a gente fazer uma forense na máquina desse script, ele é totalmente complexo, porque ele é feito totalmente em memória, nada em disco. Então, é por isso que a gente chama ele de fileless, né? Então, todo ataque fileless é ataque que não tem interação com o disco do notebook, da máquina. É um ataque que acontece totalmente em memória, tá? Então, basicamente, agora a gente vai aqui para nossa demo. Basicamente, aqui dentro dessa pasta, eu tenho aqui o meu script malicioso, tá? Deixa eu matar isso aqui. Então, é esse invoke S1. Esse é o meu script malicioso. Se a gente olhar ele está obfuscado, né? O pessoal que entende um pouquinho mais já vai ver que isso daqui é um base64. Se a gente tirar aqui ele tem várias camadas de obfuscação. É difícil fazer engenharia reversa desse cara aqui, porque ele tem várias camadas de obfuscação no código dele. Passou por várias etapas. Isso daí é só para fazer a mitigação mais difícil do código. Então, basicamente, aqui eu tenho um web server rodando, meu código malicioso está aqui dentro. E quando a máquina-alvo executar o arquivo em Excel, ele vai vir aqui, vai consumir esse arquivo, vai fazer o download dele e executar o conteúdo dele em memória na máquina. E aqui é onde a gente vai ter o retorno da chamada, né? Então, basicamente aqui a gente vai trabalhar ela com o Empire. O Empire, para quem não conhece, é uma C2. Uma C2 é que a gente chama de C2 ou CIC, que é um Command and Control, né? Então, a partir do momento que o alvo se conectar com a minha C2, ele vai fazer parte ele vai ser a minha bot, né? Então, eu vou controlar aquela máquina. E se eu te controlar várias máquinas, a gente tem aí uma botnet. Basicamente, aí é como a Mirai tem vários devices, uma das botnets mais famosas aí tem milhares de devices que ela consegue ter o controle, e com esse controle ele pode fazer qualquer coisa, desde subtrair informações que aquele device possui, ou utilizar aquele controle para que aquele device faça outros ataques, né? No caso, a Mirai utiliza as máquinas dela para fazer ataques basicamente de DDoS. Existem outros, mas basicamente é esse. Então, a C2 que a gente vai utilizar aqui vai ser um Empire. Eu tenho um listener aqui, que ele já está configurado, e aqui não tem nenhum agente, não tem nenhuma comunicação. Na máquina-alvo aqui, a gente vai abrir o Outlook. Eu tenho um e-mail e recebi um arquivo em Excel. Vou abrir ele. Ele tem uma macro aqui, né? Ele está avisando. E vamos habilitar o conteúdo. Senão eu não consigo ver as informações que poderia ter no Excel. Habilitei o conteúdo, vejo que não tenho nada. Se eu olhar aqui no meu web server, eu já vejo que tem uma máquina que já veio aqui dar um get aqui no invoke PS1. Então ela consumiu aqui aquele arquivo que a gente colocou na URL lá para ela ser consumida. E se eu olhar aqui agora na minha máquina, no meu Empire, ele está aqui em agentes, eu vejo que tem uma máquina que já faz parte aqui do meu, já faz parte aqui da minha bot, da minha command control. Então, nesse momento, eu já tenho total controle sobre a máquina. Aqui, se a gente olhar,
o usuário ele precisa somente abrir o Excel. Se ele não achou nada de interessante, ele pode fechar o Excel. Imagine que, por exemplo, agora ele não queira mais trabalhar no Outlook, ele continua com a máquina aberta e pode fazer qualquer outra atividade, eu ainda permaneço com o controle na máquina, né? Então, aqui a gente poderia entrar com um processo, a gente não vai detalhar muito, um processo de pós-exploração, que também não daria tempo também, né? Mas, basicamente, para entender a partir desse momento, naquele framework, o atacante vai ter framework que vai ter um outro item ali chamado de consciência situacional, que é eu identificar que tipo de acesso, privilégio eu tenho naquela máquina, até onde ela pode me levar, ou outros frameworks eles vão falar que essa etapa a gente volta do começo, que é fazer o recon de novo. Então, eu ganhei o acesso, então eu volto lá para a etapa inicial e começo a fazer o recon, que é a enumeração, que tipo de privilégio, que usuário que nível de permissão esse usuário tem, até onde ele chega na rede, quais são as redes que ele se fala, e a gente começa toda aquela etapa de novo, né? Tem alguma coisa vulnerável, algum serviço vulnerável que eu posso escalar privilégio, se eu tiver com um usuário que não privilegiado. Aqui no caso, para a gente encurtar o caminho, eu já estou executando com o usuário de administrador, para não ter que escalar privilégio, né? Então, a gente vê com esse asterístico aqui, que ele é um usuário de administrador. Isso aqui é uma característica da C2, ela traz essa informação. Se ele não tivesse esse asterístico, seria que é um usuário sem privilégio e eu teria que escalar privilégio. Normalmente, poucos ambientes têm usuários que não têm privilégio de administradores, né? Isso daí por conta de a TI ter time reduzido, né? Então, elas acabam colocando os usuários com privilégio de administrador, nem que seja administrador local. Para quê? Para que quando ela precisa fazer uma atualização, instalar um software, ou imagine instalar agora software de VPN, empresas que não tinham essa estrutura, o usuário irá sempre ter que acionar a TI para a TI colocar um usuário com privilégio de administrador para poder fazer a instalação do software, ou para fazer uma atualização de, por exemplo, de um Java, ou de algum software que o colaborador pode usar na empresa. Então, por comodidade e até por falta de equipe, as empresas, o time de TI acaba colocando os usuários como, pelo menos, no mínimo, administrador local da máquina, né? E para o atacante, se ele achar isso, ótimo, que ele já consegue executar várias coisas na máquina. Em alguns casos, a gente consegue encontrar até usuários com administrador do AD, do domínio, né? Por misconfiguration, falta de conhecimento, whatever. Isso daí para o atacante é um prato cheio, porque facilita demais o trabalho dele. Se eu interagir aqui com esse agente, eu posso começar a executar comando na máquina, como, por exemplo, se eu der aqui um shell, um ipconfig, qual que é a característica de uma command control? Aqui a gente está vendo que eu estou dando os comandos, ele está vindo mais rápido, porque eu configurei o meu listener para ele ser assim. Mas, normalmente, essas respostas ela tende a demorar um pouquinho mais, até para passar desapercebido por um firewall ou qualquer coisa que esteja monitorando a rede. Então, ele cria aqui uma tarefa de um task shell e ele vai deixar isso daqui armazenada na C2. E de tempos em tempos, a bot, que seria no caso aqui a máquina-alvo, ela vai se comunicar com essa C2 e vai perguntar se tem uma tarefa para ela executar na máquina. Então, de tempo em tempo, a máquina chama a C2 e pergunta, tem alguma tarefa para eu executar? E a C2 fala, você vai executar essa tarefa aqui. A máquina ela vai executar aquela tarefa e ela só vai retornar o resultado quando for o tempo de ela se comunicar com a C2 de novo. Então, normalmente, para que a maneira de ser mais stealth possível na rede é deixar com que essa comunicação, esse delay na resposta seja mais alto. Quanto mais alto, mais difícil é detectar, porque essa comunicação ela é criptografada e a gente consegue fazer com que não tenha padrão na rede, padrão nessa comunicação, né? Então, não vai ser uma coisa que, se eu estiver monitorando, eu vou identificar que saiu fora do normal da minha infraestrutura. Aqui, só para a gente ser mais breve, eu fiz com que essa resposta fosse mais rápida. Então, eu posso executar aqui comandos na máquina diretamente, né? Se
cara tivesse conectado aqui na máquina, eu podia dar aqui um hot print e saber se tem alguma outra, se tivesse conectado na VPN, a rota de acesso à VPN ia aparecer aqui para mim. Poderia dar um ARP para ver quais são as outras máquinas que tem na rede, né? Então, aqui eu já consigo ver todas as máquinas, os devices que tem na rede, ia poder fazer a enumeração. Poderia dar aqui um net user para ver os usuários, né? Então, consigo ver que tem outros usuários aqui na rede, né? Nessa máquina, quais são, qual que é o barramento que ele está utilizando da máquina. Poderia ver em que acesso eu estou, né? Então, eu estou executando aqui nessa máquina como administrador, tá? Tem várias outras coisas que a gente consegue fazer aqui, como, por exemplo, o upload. Eu posso fazer um upload de qualquer informação que tem ali. E também tem opções de download. Eu consigo fazer download da máquina, mas basicamente esse daqui não é nosso objetivo, né? Fazer download nem upload para nada na máquina da vítima, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente lembra que eu falei que aquela máquina ela estava com asterisco, que ela estava rodando com administrador. Quando eu vejo os módulos, eu vejo que no final do módulo ele tem um asterisco. Então, significa que esse módulo ele só vai funcionar se eu tiver com acesso de administrador, né? Então, se eu tiver com acesso de um usuário normal, ele não executa, né? Então, mesmo assim, a gente vê que eu consigo executar muitos módulos sem acesso privilegiado, né? Mas como a gente tem um acesso privilegiado, a gente vai rodar o Mimikatz, que é para extrair as credenciais do alvo. Isso daqui a gente também já falou ali no início da apresentação do Mitre. Então, posso dar aqui um info, ele vai me trazer algumas informações, me traz aqui basicamente alguns sites onde eu posso ver mais sobre o script, e aqui ele me faz aqui se precisa de admin para rodar ele. A gente já viu por causa do asterisco, mas se eu tivesse clicado aqui em info, eu vejo que ele precisa de admin para ser executado. Mas a gente está com admin na máquina, né? Então, vamos executar o módulo. Esse daqui ele demora um pouquinho mais, né? Então, basicamente, ele cria aqui a task, vai esperar a máquina ali se comunicar, preparar essa task, e a máquina ela vai se comunicar e ela iniciou o job. Vocês olharem, eu não tenho mais o Excel, tá vendo? O usuário ele executou uma única vez. Eu não tenho mais nenhum indício na máquina que eu estou sendo invadido, não tem tela aparecendo, não tem mensagem, não tem nada, eu estou consultando as informações da máquina, tá? Então, basicamente, aqui ele terminou, né? Me dá até a mensagem aqui de bye. Então, vamos começar a analisar essa Mimikatz lá desde o começo. Basicamente, aqui eu já sei que quando eu dei o net user, ele está lá com um e-mail chamado Sofuslab EDR, né? Apesar de estar logado aqui como administrador, até para a gente facilitar aqui, eliminar algumas etapas do ataque, eu sei que eu tenho um usuário chamado Sofuslab EDR, tá vendo? E se eu vim aqui no e-mail, também, ó, Sofuslab EDR, né? Tentei aqui deixar bem parecido com uma infraestrutura que a gente tem no dia a dia, que é um usuário de AD. Esse usuário de AD é o mesmo usuário que eu acesso o meu e-mail, né, com o mesmo domínio. Então, com a mesma senha que eu logo na máquina, é a mesma senha que eu acesso o meu e-mail. Essa mesma senha que eu acesso o meu e-mail, provavelmente é a mesma senha que eu estou utilizando para acessar a minha VPN no meu trabalho. Então, basicamente, quando eu olhar aqui, ó, eu vou ver que eu tenho o Sofuslab como username, eu tenho aqui os hash das credenciais, existem técnicas aqui que eu posso fazer uma movimentação lateral sem saber a senha, somente com o hash. Mas aqui eu vejo que o usuário tem a senha em branco, tá vendo? Porque ele já acessou a parte do SANS do LSAS. Então, ele trouxe aqui a minha senha. Então, agora eu tenho o usuário com o domínio e também tenho a senha.
O quão perigoso isso daqui pode ser nos dias de hoje? Eu poderia acessar o e-mail dele e provavelmente no e-mail teria alguma instrução que foi passada pelo time de TI de como faz para o usuário se conectar na VPN. Então, provavelmente o time de TI, né, com essa pandemia, deve ter mandado alguma instrução por e-mail, falando, ó, acesse tal software, faça instalação, aqui nessa configuração coloque tal IP ou tal endereço, coloque tal porta. Então, o usuário, agora o atacante tem acesso a essa informação, ele pode logar no e-mail, olhar essa informação e pode conectar da máquina dele direto no servidor. Então, ele vai ter um acesso da máquina dele igual a um usuário qualquer, diretamente no servidor, sem precisar, por exemplo, utilizar essa máquina para fazer pivoteamento pela infraestrutura dele. Também seria possível, uma vez que essa máquina estivesse conectada na VPN, com rota para o meu data center, eu conseguiria, através aqui do ARP, saber quais são as máquinas, qual é o IP do servidor, conseguiria fazer acessos através dela. Ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível. Mas se eu tivesse um acesso direto, é muito mais simples, né? Então, aqui eu já tenho a senha. Quais outros riscos que isso daí pode trazer? Normalmente, essa integração também tem um sistema da empresa. Então, os RPs hoje estão na nuvem. Então, vasculhando o e-mail, ele poderia ver quais são os acessos, qual é o sistema que essa pessoa utiliza, logar no sistema e extrair informações do sistema, né? Informações estratégicas, se essa empresa presta serviço, para quem que ela presta serviço, quais são os valores que ela cobra, ir lá e vender isso para o concorrente dela com valores, qual que é o ganho que ela tem, o valor que ela cobra, a empresa concorrente vender por mais barato ao mesmo preço, se igualar, então pode vender esse tipo de informação. Outra coisa que um atacante pode fazer para monetizar esse tipo de ataque, agora que eu já tenho acesso, consigo chegar no servidor, poderia instalar um cryptojacking, que é para fazer mineração de Bitcoin. Então, no ambiente on-premise, provavelmente o único problema que eu teria na minha infraestrutura seria a performance. Num ambiente em cloud, que é onde a maioria das empresas estão caminhando, se eu instalo um cryptojacking, gera um problema financeiro muito grande, porque essas máquinas elas vão consumir recurso da cloud e muitas delas hoje têm a parte de escalar servidor, né, o auto-scale configurado. Então, conforme o recurso for aumentando, a própria infraestrutura como o código vai subindo novas máquinas, né, para não deixar ter problemas de performance no ambiente. Então, isso aí no final do mês pode fazer com que a sua conta na AWS, na Azure, seja extremamente alta, né? E em tempos de pandemia, quando a gente vê aumentando o recurso de rede em cloud, a gente não sabe se é um ataque ou se é um consumo, porque está todo mundo fora acessando o VPN e o nosso consumo realmente aumentou, como a gente vê aumentando o consumo de acesso de Netflix, acesso de internet, com todo mundo acessando. Então, a gente está vendo que todos esses recursos estão aumentando, né? Mas isso daí é por causa da demanda ou porque eu estou sofrendo um ataque, né? Então, se a gente não consegue mitigar, a gente não consegue identificar o problema. Tá? Então, basicamente, é isso daqui. Isso daqui é uma máquina Windows 10 com Office 2019. O Office ele já está atualizado, a máquina também está atualizada. Uma coisa também que, se a gente for notar em algumas empresas, é difícil de acontecer, você tem um parque totalmente atualizado, então vai ter máquina com Windows 7 ou máquina com Windows 10 nas primeiras versões que não estão com Windows Update atualizado, Office pode ser que não esteja atualizado, então a gente está vendo que numa máquina totalmente atualizada, a gente conseguiu um acesso bem interessante. Se eu der aqui um System Info, a gente vai ver a quantidade de hotfix que essa máquina tem. Tá vendo? É uma máquina bem atualizada. Basicamente aqui, deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês, para a gente ir para a parte de defesa.
construir aqui dois tipos para mostrar. A gente não vai dar tempo de mostrar todos, mas só para vocês verem um pouquinho do código, basicamente o que ele está fazendo é um PowerShell. Ele vai buscar esse código, vai executar esse código buscando na web e vai fazer o download da string. Onde ele está? Nesse 5620 na porta 8090 e esse invoke PS1, que é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. Né? Então, se eu vir aqui no meu Kali, a gente vai ver que é 8090, um invoke PS1 e 5620, tá? Aqui é o interno, mas poderia ser, por exemplo, o GitHub, que hoje é utilizado bastante para esse tipo de coisa. O comando aqui, ele não está obfuscado, né? Ele está aqui em Excel em texto limpo, eu consigo ver claramente o que ele é, mas se fosse um ataque, normalmente o comando não estaria assim, estaria bem segmentado. Outra maneira de se fazer, não vai dar tempo da gente explorar ela aqui, mas eu só vou mostrar, utilizando WMI e PowerShell, tá? Basicamente, eu crio aqui uma variável, uma string chamando o CMD, e esse CMD ele faz o quê? Ele vai criar um processo, né, no sistema operacional. Ele vai criar um processo e esse processo no sistema operacional é que ele vai chamar o meu código malicioso, onde ele vai executar em memória. Né? Então, veja que não vai ser mais o PowerShell que vai chamar direto. Então, ele vai ser criado um processo no sistema operacional e esse processo do sistema operacional vai chamar o meu código malicioso. Isso daqui acontece bastante na infraestrutura, não dessa maneira, isso daqui é mais para ser um exemplo, mas até para dar bypass em um processo que a gente tem no sistema operacional, que é o AMSI. Né? Então, o AMSI hoje, ele olha bastante o PowerShell, e principalmente se o Excel está chamando PowerShell, hoje está chamando PowerShell. Então, ele é um processo bastante olhado no sistema, monitorado no sistema operacional. Algumas ferramentas de antivírus utilizam essa engine do MSI para falar que protegem de ataques fileless, né? Mas uma vez que a gente engana o sistema operacional Windows, eu também engano a minha solução de antivírus, tá? Então, a partir do momento que não é mais o Excel que esteja chamando o PowerShell, e é um processo do sistema operacional, a gente consegue enganar o MSI do Windows e eu consigo também enganar a minha proteção de antivírus tradicional. Tá? Vai dar para a gente explorar muito isso daqui, mas só para a gente entender. Eu vou iniciar aqui o Windows para a gente fazer a parte de defesa. A gente já estourou o tempo, mas eu vou tentar aqui fazer em 10 minutos para não estender muito além do tempo, mas passar todo o conteúdo para vocês. Aqui a gente tem o Sophos já instalado na máquina, né? Então tem aqui a minha proteção do agente. Esses outros agentes que subiu é porque eu abri os arquivos lá na máquina, então ele gera outras comunicações. Enquanto ele carrega ali, deixa eu só matar essas comunicações. Vermelha já matei elas. Vou deixá-las aqui.
Então, esse daqui é o mesmo e-mail que eu tenho lá, né? Então, ele carrega aqui a mesma informação. E eu vou abrir aqui o mesmo... Já me deu um erro aqui. Veja que ele já não está mais consumindo. Eu tenho esses arquivos também aqui, eles salvos. A gente já tem aqui a proteção, lockdown. Não sei se dá para vocês verem que a gente tem eu tenho a mensagem do Windows aqui em cima da mensagem do alerta da Surface. Eu não consigo mais executar. Então veja que eu executei os arquivos, ó, não tenho mais nenhum agente novo. O consumo aqui ele não está sendo mais utilizado, né? Então agora ele é 11.5, não tem, ele não veio aqui buscar nenhuma informação aqui no meu web server, tá? E agora a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho na console. A máquina que eu estou utilizando é a Sophos Lab. Tá? A gente olhar. Aqui em propriedades. A gente vai ver aqui o nome da máquina, Sophos Lab. Aqui eu já tenho algumas informações no dashboard, mas a gente vai direto para o EDR até para otimizar um pouquinho o tempo. Tá? Então, e pode ser que ele demore um pouquinho para aparecer as informações aqui, para gerar a informação no device, do EDR, mas se eu clicar aqui no evento, né, para ver as informações de evento da máquina, eu já consigo ver que ele já parou a máquina, tá vendo? Tudo agora. Essas informações aqui, normalmente ela demora um pouquinho para ser gerada só no EDR, tá? Então, para não perder tempo, eu já deixei gerado aqui algumas informações que a gente pode analisar. Esse daqui foi o mesmo caso que a gente executou, aqui eu executei direto do Office, mas serve para mostrar também. Se aqui não fosse do Outlook, eu teria aqui a causa raiz do Outlook, chamando o Excel, e a gente vê que ele parou o Excel antes de chamar o PowerShell, né? Eu identifiquei aquele comportamento malicioso antes de ler o código. E poderia ter aqui as informações do que esse cara acessou, né? Então, se ele fosse um artefato malicioso, eu poderia aqui ver o hash desse cara, poderia pegar ele e fazer um thread search depois, ver se esse arquivo malicioso está em outras máquinas, né? Aqui, como é um Excel, a gente vai olhar aqui para embaixo, que a reputação dele é boa, né? Que é um programa legítimo da Microsoft, tá? Aqui a gente consegue também ter detalhes das chamadas da máquina, quais são os IPs que ela chamou. Criar bloqueios depois do Fire sobre isso, no próprio endpoint. Consigo ter detalhes aqui também das chamadas da chaves, todas as chaves, arquivos que ele gravou, arquivos que ele só leu, quais foram as URLs que ele chamou, então consigo ter essas informações todas aqui. É importante para a gente tomar uma ação. Ver essa aqui em Thread Search, pesquisasse aquele hash, lógico que ele vai aparecer mais, que é um hash legítimo do sistema. Ele vai me mostrar aqui quais são as máquinas que
que tem aquele hash. Então, se ele tivesse mais de uma máquina, a gente conseguia selecionar ele e deletar. A parte de thread cases também é interessante. Aqui ele já gerou a informação de agora. Essa informação, ele demorou um pouquinho para gerar a causa raiz, mas aqui a gente consegue ver, ó, o Outlook, o beacon, que ele chamou. Então, aqui foi onde ele identificou a ação maliciosa. Como ele parou sem executar o PowerShell, então não tem o que mais ele chamou. Então, isso significa que essa ameaça ela não fez mais nada na máquina. E aqui eu consigo ter as chamadas do Outlook, para ver se alguma dessas chamadas da causa raiz pode ser maliciosa ou não e iniciar a nossa análise. Poderia colocar aqui, mudar o caso para alto, poderia colocar que ele está sendo analisado, poderia também isolar o device enquanto eu estou fazendo essa análise, eu poderia fazer o scan. Se eu quisesse remover, eu poderia iniciar aqui um processo de ver o hash dele, fazer o thread search, pesquisar ele, achar e remover. Outra funcionalidade interessante aqui é o Thread Indicators, né? Então, ele faz uma varredura da máquina, então são arquivos que estão na máquina, mas não foram executados ainda, né? Então, ele vai me trazer aqui o risco desses arquivos para o ambiente. Então, tem um arquivo aqui que ele é suspeito, eu posso clicar aqui em detalhes. Ele vai me dar aqui por que ele é suspeito, né? Quais são as informações que ele está sendo considerado como suspeito. Se eu achar que essas informações não são suficientes, eu posso fazer um request aqui de inteligência para a Sophos e ela me trazer um relatório, né? Esse relatório ele vai aparecer uma opção aqui do lado para eu olhar ele depois assim que ele for concluído. Eu consigo abrir e ter mais informações aqui sobre esse indicador, né? E baseado depois nessa informação, eu posso vir aqui em Clean Block e limpar ele da máquina, né? E até o hash dele aqui eu consigo ver se ele está aqui em outros devices, iniciar aquele processo de thread hunt que a gente comentou. O thread cases, ele funciona mais como resposta incidente, né? Então, consigo ver todos os casos novos, casos que estão em progresso, que eu estou analisando, ou esse caso mesmo aqui, se eu fechasse ele, falasse como resolvido, né? Um caso que eu resolvi, quando eu fosse aqui, eu já sei, outra pessoa que olhasse, ela já vai olhar que aquele caso aqui foi resolvido. Poderia colocar um comentário ali, o que eu fiz para resolver ele, outras informações mais detalhadas ali sobre o incidente. Outra funcionalidade interessante que tem é o Live Discover, que é para a gente também trabalhar com a parte de Thread Hunt, né? Então, eu consigo fazer OS Query nas máquinas, né? Então, imagine que posso ter uma máquina que eu esteja suspeitando de algo, aqui no caso da Sophos, eu já tenho algumas queries prontas, né? Tem aqui algumas até do Attack, do Mitre, né? Tem outras. Mas se eu fosse aqui do Mitre, que a gente já falou bastante, eu tenho essas duas aqui, e eu poderia fazer uma verificação nele se ele tem algum processo, um impersonate system processo. Então, é um processo malicioso tentando se passar por um processo legítimo. A gente viu que aquela criação do WMI, ela cria um processo e esse processo chama o PowerShell, né? Então, ele pode ser um processo legítimo, mas fazendo uma ação maliciosa. Isso acontece bastante nos ataques. Então, poderia fazer aqui uma query para ver se tem algum comportamento. Poderia até personalizar um pouquinho mais esse código aqui, ou desse jeito, e executar essa query na máquina. E depois ela ia me executar e depois ela me traz uma informação detalhada sobre aquela query. Pode ser uma máquina específica, um grupo de máquinas, né? Então, isso daí ajuda bastante o time de Hunt a identificar ameaças na máquina e sempre estar à frente da ameaça, né? E nunca um passo atrás da ameaça. Ok? Basicamente, aí, nesse final, a gente tem uma corrida, mas acho que deu para entender. Depois a gente pode fazer apresentações mais específicas ou POC.
para cada um de vocês. E só para finalizar aqui, uma mensagem é a seguinte: quando a gente está trabalhando com ameaças tradicionais, que a gente já viu no começo da apresentação, a solução tradicional ela acaba nos atendendo. Mas quando a gente começa a trabalhar e a ver como se porta uma solução avançada, né, aquela solução tradicional ela já não é mais suficiente, né? Então a gente tem que ter no nosso ambiente uma ferramenta que possa combater esse tipo de solução avançada. Então, e trazer a visibilidade que muitas das empresas hoje não têm no seu ambiente. Então, basicamente, para a gente olhar com bastante cuidado aí para a solução que tem no nosso endpoint, se realmente ela nos atende, principalmente nos dias de hoje, e pensando no futuro também, né? Quando acabar essa pandemia, a gente ainda precisa ter esses controles de ameaça, de prevenção no nosso ambiente. Desculpa por passar um pouquinho do tempo e por correr um pouquinho na demo, mas era essa a apresentação que a gente tinha para mostrar hoje para vocês. Muito bom, Thiago. Parabéns. Foi uma apresentação bastante produtiva. A gente está sempre enxergando o lado da defesa, né? Sempre enxergando o lado da proteção do endpoint. A gente pôde, com a sua apresentação, enxergar como que o atacante pensa, né? Como é que ele usa técnicas para tentar burlar a defesa. E isso foi bastante proveitoso. Eu acredito que todos puderam apreciar. E eu gostaria até nesse momento, já abrir para responder algumas perguntas que foram feitas durante a nossa apresentação, que foram perguntas muito proveitosas, elas foram muito adequadas. Algumas foram até respondidas aqui pelo bate-papo ou na própria pergunta e resposta, mas eu gostaria de comentá-las aí para todos, né? Temos uma seguinte pergunta, né, que é bastante interessante. Se posso descartar meu antivírus atual e utilizar somente essa solução da Sophos ou são soluções complementares? Renato Porta, você poderia responder essa pergunta? Oi, Daniel. Oi, pessoal, tudo bem? O Renato, vice-presidente de vendas de Cybersecurity na Danesa. Sim, né, esse, inclusive, é o objetivo, né? A substituição da solução de antivírus legado pelo Next-Gen Antivírus e EDR, né? Que é o Endpoint Detection and Response. Então, sim, a solução substitui completamente a sua solução de segurança de endpoint atual. E a migração, inclusive, é muito facilitada, né? A gente pode abordar isso one-to-one aí depois com cada cliente, com cada projeto, mas existem ferramentas de remoção da solução atual, a console de gerenciamento é toda em cloud, então você não precisa dispor de subservidores no teu ambiente, ficar gerenciando backup de base de dados. A Sophos ela oferece toda a estrutura de nuvem dela para fazer a gestão do ambiente, e o que você precisa instalar na máquina é apenas um agente extremamente leve que se comunica com essa cloud, aquela console que o Thiago mostrou para a gente, né? Console de gerenciamento, ele foi ali exatamente no item da exploração, da ameaça, mas tem uma série de recursos ali que a gente pode abordar, inclusive num próximo webinar, entrar a fundo na demonstração da console, no gerenciamento, na instalação do agente. É muito tranquilo. Então a resposta é sim. Tá? Agora, é possível também ela operar em conjunto com outras soluções, né? Se você às vezes tem uma solução de antivírus de geração atual, né? E gostaria de ter uma solução de EDR, por exemplo, para fazer toda essa camada de threat hunting, a gente poderia, sim, trabalhar em conjunto com essa solução. Mas a gente tem conseguido manter a homogeneidade e colocar a solução completa, viabilizando o projeto financeiramente para os clientes. Tá? Então, tem uma parceria muito boa com a Sophos, né? Que é um fabricante aí que trabalha muito próximo, estão conosco aqui, inclusive, na apresentação, e a gente tem viabilizado, sim, a substituição completa, que seria o melhor dos mundos.
Qual que é a próxima pergunta, Daniel? Vamos lá. Só um complemento ao que o Renato Porto comentou. É muito importante, não sei se vocês recordam, mas o Thiago Gonçalves comentou as soluções tradicionais de antivírus, elas trabalham com análise de lista, de banco de dados, de assinatura. E isso não comporta mais as estratégias sofisticadas dos ataques. Os ataques são muito mais inteligentes. Então, é importante entender que o Next-Gen antivírus, né, que é toda a engrenagem por trás dos Sophos, o Sophos é um Next-Gen antivírus, ele trabalha com comportamento e inteligências artificiais para poder proteger o ambiente de uma maneira diferente, de uma maneira inteligente. Então, esse é o grande diferencial. Os antivírus tradicionais, eles não vão mais conseguir tratar esse tipo de ataque que já existe no momento, né? Só isso que eu queria complementar. A segunda pergunta tem um firewall para perímetro e essa solução da Sophos fica atrás do firewall. Qual a integração da solução com outros vendors? São, como o Thiago colocou também no início, né? A gente precisa trabalhar um ambiente em camadas de proteção, né? Então, o Firewall, né, o Next Generation Firewall, ele é, sim, sempre recomendado que você mantenha esse cara no ambiente, né? E o Sophos, o Intercept X, ele é instalado na estação, né, na máquina do usuário ou no servidor, nos servidores de nuvem, nas máquinas virtuais. Então, ele é uma camada adicional de proteção, né? A Sophos tem o Firewall Next Generation Firewall, que é o XG, né, o XG Firewall, e existe uma integração chamada de Synchronized Security entre os produtos da Sophos. Então, o Intercept X instalado no endpoint, ele pode se integrar ao XG Firewall e eles se complementarem, né? Caso o endpoint perceba uma tentativa de exploração na estação do usuário, ele já pode automaticamente trocar essa informação com o Firewall, né, com o XG Firewall, e começar a bloquear acessos desse usuário até que a máquina seja remediada. E o inverso também é verdade, né? Caso o Firewall perceba um ataque vindo da máquina do usuário e esbarre nas assinaturas de IPS, por exemplo, do XG Firewall, ele já consegue quarentenar, por exemplo, o endpoint do usuário, tudo isso através do Synchronized Security. Então, é uma solução que trabalha, elas se complementam, né? E você tem um ganho muito grande quando está usando todos os vetores de ataques protegidos pelas soluções da Sophos, né? Porque isso a gente começa a ter ganhos, né? Existem APIs, né, que você pode construir códigos para manipular, por exemplo, caso você detecte algum tipo de log de tentativa de invasão no endpoint, de exploração do endpoint, e se você não está usando, por exemplo, um firewall da Sophos, né, então você teria que trabalhar através de APIs para criar uma regra de bloqueio no teu firewall, né, se esse firewall permite ser manipulado através de APIs. Existem alguns firewalls de mercado que permitem, então seria já respondendo aí, né, se soluções, além das soluções de software, soluções de mercado, sim, também seria possível. Não existe um plugin pronto, né, você teria que construir essa integração, mas a Sophos permite integrações, sim, através de API. Próximo, acho que eu respondi, né, Daniel? Sim, claro, ficou bem claro para nós. Temos uma outra pergunta, né? Bom dia, essa solução se integra com o Office 365 e consegue identificar phishing, spam, malware? Qual que é a integração, então, entre o Sophos Intercept X e o Office 365? Isso pode acontecer? Claro. Existem alguns tipos de integrações, né? Primeiro é a parte de autenticação, né? O Sophos Central ele pode se integrar ao Azure AD, né? E você já ter todo o sincronismo de usuários, entendimento de usuários do seu ambiente,
através da base de dados do Azure AD, que é a base de autenticação nativa do Office 365. A gente está falando de uma solução que ela se conecta que ela é instalada no endpoint, né? Então, os e-mails que chegarem e forem baixados no Outlook, né? O exemplo que o Thiago deu aí na demo, ele está abrindo um anexo no Outlook. Então, não necessariamente eu preciso estar ali integrado ao Office 365 ou qualquer outro tipo de Google App, enfim, para monitorar e garantir a segurança do ambiente. A partir do momento que o arquivo ele é aberto, o endpoint está sendo monitorado pelo InterceptX e ele vai barrar qualquer tipo de tentativa de exploração através das técnicas e táticas aí que o Thiago mostrou para a gente, né? Seja ela através de tentativa de exploração, né? O inteligência artificial e todos os outros tipos de proteção. Existe um produto adicional, que é o Sophos Mail. Aí sim, né, é uma ferramenta de segurança de e-mail. Então, você direciona todos os seus e-mails, você vira o teu MX, a entrada de e-mail passa pelo nosso produto, né, Sophos Mail, que também fica na cloud da Sophos. E aí ele vai fazer toda a verificação de anti-phishing, anti-spam, e vai limpar o e-mail antes de entregar para o Office 365, para o Google Cloud ou para um servidor de e-mail on-premises, qualquer que seja, né? Então, aí eles trabalhariam em conjunto, né? De novo, falando do Synchronized Security, né? Que a Sophos tem. Então, é muito interessante. Se, por exemplo, o Sophos Mail detectar que tem uma máquina disparando spams, por exemplo, né? Por qualquer tipo de exploração, ela já pode informar o endpoint para que ele rode um scan na estação. Então, são as ferramentas e os vetores de ataque trabalhando em conjunto as ferramentas de proteção para todos os vetores de ataque trabalhando em conjunto e se falando para garantir a proteção do ambiente de forma automatizada, né? Então, aí sim, o Sophos Mail ele se integra mais com o Office 365, porque aí a gente está falando da solução de e-mail, né? E você consegue ter ali a quarentena de e-mail de usuários, quarentena de spam, limpeza de e-mail antes que ele chegue na estação do usuário. E o legal é que tudo isso está naquela mesma console, né, no Sophos Central. Através daquela console web você consegue gerenciar todos os seus produtos, né, o XDFire, o InterceptX, né, que é a ferramenta que vai instalada na estação, no endpoint ou no servidor, o Sophos Mail, né, então tudo isso integrado naquela única console. Eu acho que a gente poderia ter um próximo webinar mostrando essa integração, né, os produtos trabalhando em conjunto e deixando mais claro como isso funciona na prática. Mas sim, tá? A ferramenta ela é assim integrada ao Office 365, né? Até onde vai cada produto, né? O Sophos Mail, o InterceptX, o até o XDFire, parte de autenticação toda integrada com o Azure AD. Então é isso. Legal. Temos até um complemento dessa pergunta, Renato Porta, que fala assim: essa ferramenta gerencia o serviço de e-mail do Thunderbird ou trabalha somente com o agente do Outlook? Sim, a gente não existe assim, né, uma interferência em qual cliente de e-mail, né? Não existe aquela necessidade, inclusive, de monitorar cliente de e-mail A ou B e ser suportado, né? Isso é indiferente para nós, né? A gente não entra nesse mérito. A partir do momento que você recebe um e-mail, seja por qual for o cliente, Thunderbird, o Outlook, Apple Mail, se você vai receber ali uma tentativa de exploração e a gente vai trabalhar nisso, né? Então, não tem hard code, né? A gente não tá, eu olho essa ferramenta de e-mail e a outra não. Se você abrir aquele mesmo Excel que o Thiago mostrou no demo, no cliente de e-mail Thunderbird, você vai ter o mesmo tipo de defesa, né? Porque até para evitar falso positivo, a gente não trabalha, né? Eu não estou ali olhando, se for do Outlook, um Excel que tenta abrir um PowerShell. Não, né? Até como mostrado na demo, a gente está trabalhando em cima até o momento que o PowerShell foi aberto, para nós, se for um PowerShell sendo aberto para uma atividade ilícita, né, normal dentro da máquina, não deveria ter problema nenhum.
Mas a partir do momento que o PowerShell vai se comportar de forma maliciosa, vai abrir uma conexão com command control, executar códigos maliciosos na máquina, aí entra a inteligência artificial, deep learning, né, o anti-exploit, para identificar isso. Pode ter vindo através de qualquer cliente de e-mail, até sendo aberto no Gmail, por exemplo, que é um console web, né, através de qualquer browser, navegador, e ali fazendo o download daquele Excel, na hora que abrir ele, fosse ativar aquela macro, seria pego da mesma forma. Então, não existe um cliente de e-mail suportado, né? A gente vai proteger o endpoint de forma completa, independente da ferramenta que você está usando para abrir os seus e-mails. Inclusive, pode vir por outros métodos, pode vir por pendrive, não necessariamente e-mail. E-mail é um exemplo que é, de fato, o caminho mais utilizado, mas pode ser um drive de rede, pode ser um acesso a um servidor na nuvem através da VPN. Aquilo tentou explorar a tua máquina, o Intercept X vai estar atuando e se for uma ameaça, ele vai bloquear. Bloquear e mostrar a causa raiz lá na console. Isso é muito importante, porque você pode ter outros ataques começando através de maneiras parecidas em outras estações, e você já pode ser proativo e remediar uma vez que você entende as técnicas que estão sendo usadas no seu ambiente. Legal. Tem uma pergunta, eu acho até que ela foi comentada, mas a solução trabalha de forma complementar ao que utilizo atualmente. Hoje o uso a solução é SCT ou não se conversam? Ela, como eu comentei, né, assim, ela pode substituir completamente, seria o ideal, né, o recomendado, mas ela pode sim atuar até certo ponto, né, o ESET ali como um antivírus tradicional e a gente entrando na parte de DR, enfim, é possível sim. Legal, muito bom, pessoal. Acho que ficou claro para todos a importância de termos em mente que o endpoint se tornou o novo perímetro de ataque, né? Normalmente é onde é a ponta mais fraca, né? Onde a gente tem o usuário podendo interagir e atuar também, né? Até como um vetor de ataque. E o endpoint tem que estar preparado para isso, né? O protetor de endpoint, a segurança de endpoint tem que estar preparada para isso. E o Sophos Intercept X, como vocês puderam verificar, ele trabalha de uma forma muito mais inteligente, muito mais avançada do que qualquer outro tipo de solução tradicional, né? Consigo gerenciar os clientes. Consigo gerenciar os clientes como navegação e portas como USB? Boa pergunta. Sim, conseguimos. O Sophos Intercept X, ele é uma ferramenta bem completa. Então você consegue sim controlar toda a parte de navegação, controle de sites permitidos, sites bloqueados, tudo isso baseado em categorias, né, da web, muito parecido como visto nos Next Generation Firewalls, né, as categorias de navegação, pornografia, redes sociais, sites de business, álcool, enfim, tem uma série de categorias, é meio que um padrão, existe, né, na verdade, um padrão nessas categorias, entre a maioria dos fabricantes, alguns com um diferencial ou outro, e a Sophos tem tudo isso já integrado na solução de endpoint. Então, uma vez que você usa o Intercept X como endpoint, você pode sim já criar bloqueios, controles e permissões de sites dentro do Intercept X. E a parte de controle de USB também, tá? Você consegue determinar que a USB ela vai ser permitida, né, na máquina somente para alguns dispositivos. Você consegue, inclusive, determinar quais dispositivos. Vamos supor que na minha empresa a gente utiliza um pendrive da marca tal, modelo tal. Então, você consegue entrar nesse nível de detalhe e dizer que nas máquinas só são permitidos colocar pendrives desse modelo que é o fornecido pela empresa. O pendrive ele vai funcionar só como read-only ou read-write. Se eu colocar um teclado naquela USB, ele vai trabalhar normal, beleza. Ele entende que o teclado pode, que o pendrive não. Celulares, né? O smartphone corporativo é da marca X, modelo Y. Você consegue entrar nesse nível de detalhe e permitir somente os dispositivos corporativos e os dispositivos permitidos, né? Autorizados, homologados pela empresa a serem conectados nessas portas USB.
e ele tem toda a informação relatória de tentativas de conexões, de dispositivos não permitidos, você consegue conversar com o usuário, explicar, enfim. É bem interessante, sim, a ferramenta é bem completa. A gente pode também agendar aí no próximo webinar, entrar em detalhes dessas funcionalidades. Inclusive sites de phishing, hackers, enfim, né, sites de security, normalmente já serão bloqueados pela ferramenta utilizando essa parte de web filtering, tá? Então, sim. Teve uma outra pergunta, Daniel, não sei se você está vendo, ela não está aqui no QIA, ela acho que foi colocada ali no bate-papo, que é a da Tatiane, se a Sophos possui algum módulo de inteligência artificial como Carbon Black. Acho que a gente já comentou também aqui, né? Sim, através do inteligência artificial, através do não só do machine learning, né? A Sophos já evoluiu muito, já está trabalhando com deep learning, é uma rede de neurônios aí muito mais avançada, a parte de detecção, de inteligência, de comparação. Então, sim, né? O Rafael Foster, né, o engenheiro da Sophos, respondeu aqui no texto, mas é legal que já fica para todos, tá? É uma solução que já está desenvolvida pela Sophos, aí essa inteligência já vem evoluindo há mais de 10 anos, né? Taxas de detecção de 20 milissegundos dentro desse modelo já de Deep Learning. Então, já é uma evolução muito grande contra as soluções que se dizem aí atuando apenas com o Machine Learning. A rede de neurônios ela é muito mais eficiente. É interessante essa questão do machine learning e deep learning. Eu estava vendo artigos bastante interessantes sobre as diferenças entre as duas formas de atuar, né? No machine learning, você precisa dizer ou caracterizar coisas que vão ser observadas, né? E no deep learning, ele consegue assimilar dados que foram coletados de diversas fontes e a partir desses dados coletados ele começa a formar o seu próprio conceito e entendimento do que deve ser realmente mitigado. E isso é muito importante, porque você começa a ter taxas de assertividades muito altas, né? E isso já vem nos recursos do Sophos, né? O Sophos está muito à frente de outras soluções de antivírus por conta dessa evolução, né? E nós vamos mais para frente tratar de novos webinars com temas mais específicos, né? Esse tema aí nosso foi para mostrar o comportamento do Sophos diante de ataque e defesa, né? Como o Sophos ele trabalha de uma forma diferente dos antivírus tradicionais, mas nós vamos ter webinars específicos sobre temas complementares a este. Vamos estar convidando vocês para esses webinars. Também estaremos enviando para vocês posteriormente um survey para que vocês possam, de maneira rápida, dizer o que acharam da nossa apresentação e dar a opinião de vocês para que a gente possa estar melhorando os temas e melhorando as apresentações. E só um ponto que o Renato comentou, que eu achei muito interessante, queria reforçar, que é com o Sophos Intercept X, muitos recursos que estão lá no firewall de perímetro, como Web Filter, Application Control, Anti-Exploit e recursos mais refinados, né, de filtragem web, estão vindo para o seu endpoint, ou seja, você consegue levar para o endpoint essa proteção, né? E hoje todo mundo em home office, né? Você tem aí todo mundo em casa trabalhando com os seus dispositivos móveis. Imagina ter essa proteção no seu dispositivo móvel, né? Então isso é muito importante. É a revolução da proteção de endpoint. E nós deixamos em aberto para que, se vocês precisarem fazer uma POC, ou se quiserem uma apresentação mais detalhada para o ambiente de vocês, algo personalizado, os nossos consultores de vendas, os nossos engenheiros de pré-vendas estão à disposição. Nós também iremos compartilhar com vocês os nossos contatos, né? E gostaria de agradecer a presença de todos e estaremos encerrando agora o nosso webinar e agradecemos a participação. Muito obrigado, pessoal.